todos, espero que estejam bem. E hoje a gente vai conversar por que não podemos chamar o coronavírus de vírus da China ou doença da China desse tipo, tá? Primeiro a gente tem que pensar o nome real dele, o nome oficial. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classificou a doença como Covid-19, que significa doença do coronavírus 19, relacionada ao ano que ela surgiu, tá? Então surgiu em dezembro de 2019. E o nome do vírus é SARS-CoV-2. Por quê? SARS é Síndrome Respiratória Aguda Grave, CoV de coronavírus e 2 porque esse não é o primeiro coronavírus que surge no mundo. Já houve um caso no passado, a doença era chamada de SARS, ficou muito conhecida, esteve na mídia, etc., mas não se espalhou de tal forma como essa que estamos tendo agora. Tudo bem? Tinha uma taxa de letalidade maior, só que se espalhou menos por algumas razões. Por exemplo, que os sintomas apareciam mais rápido, a pessoa só espalhava quando os sintomas estavam aparentes, então dava para medir, tinha uma febre alta característica e algumas outras coisas. E por que a OMS tomou essa decisão de não classificar o vírus pela região que ocorreu, ou pelo grupo étnico que ocorreu, ou pelo grupo populacional que ocorreu, ou nem pelo nome dos animais? Essas medidas são tomadas para evitar preconceito, xenofobia ou até mesmo ataque aos animais sem o cuidado. Por exemplo, aqui no Brasil tivemos casos de febre amarela e as pessoas da região onde tinha febre amarela iam lá e matavam os macacos, que são vetores da doença. Então, associar animais também pode prejudicar a relação humana com esses animais, tá? Ir lá matar ou querer destruir o habitat deles. E com relação às pessoas, é para não gerar uma situação então de preconceito. Se vocês quiserem um exemplo, no começo do surto, no começo quando estava concentrado mais na China e não tinha se espalhado pelo mundo, muitas pessoas chineses sofriam preconceito, eram mal vistas nas ruas, tá? Tem vários vídeos mostrando que pessoas foram até agredidas por serem chineses ou as pessoas acharem que eles eram chineses, né? No mundo ocidental às vezes as pessoas se confundem e acabam considerando todo oriental, ou asiático, etc. chinês, e a gente sabe que não é, tá? E acabou ocorrendo muitos casos de preconceito. Então, a ideia da OMS é desvincular para não gerar preconceito, até porque as doenças surgem não é culpa de um povo, de um país, nem nada, tá? O primeiro mito que surgiu, e uma fake news vinda de uma teoria conspiratória sem sentido e sem um porquê específico, é de que o vírus foi criado no laboratório na China para atacar os outros países e a China se dar bem na economia, comprar ações por preços baratos ou coisas desse tipo. Para quem acredita nesse tipo de coisa, saiba que existe algo que chama ciência e ela é muito efetiva em algumas coisas, principalmente para mostrar a realidade e os fatos, tá? Então, se você ainda acredita nisso, eu vou deixar o link aqui embaixo de uma matéria falando que o estudo da Nature Medicine descobriu que o vírus ele veio de origem natural, tá? Através da seleção natural, ou seja, evolução, tá? Então estamos vivenciando um exemplo evolutivo, tá? Para quem não acredita em evolução, tá aí mais um exemplo de como a evolução ocorre no mundo e às vezes nem sempre é boa para nós, tá? A segunda coisa, esquecendo a ideia de vírus, que não faz sentido nenhum você pensar que o próprio país criou um vírus para atacar o mundo e jogou em suas próprias cidades. Começou no seu próprio, né? Não faria sentido, pelo menos lógica, ter acontecido isso. Caso a China quisesse fazer um vírus e teria mandado para outro país, talvez os Estados Unidos, mas não neles mesmos, não tem lógica. Outra coisa que eu vi bastante nas redes e as pessoas discutindo é sobre a responsabilidade da China com esse vírus, por ele ter se espalhado para o mundo, ter afetado as pessoas, etc. E eu vi duas coisas que foram comentadas. Uma da responsabilidade dos governantes do poder público chinês, que ou omitiu dados, ou menosprezou o vírus, ou não foi eficiente em segurá-lo. E a segunda questão, os hábitos culturais das pessoas, os alimentos que comem, as feiras com os animais silvestres, etc. Primeiro, pensando na responsabilidade, sim, o prefeito de Wuhan, ele disse que omitiu dados, que ele teve problemas com a burocracia do país e por isso atrasou as ações preventivas, ações para conter o vírus.
tem isso, ele renunciou ao cargo e pode sofrer outras punições, tá? Lá dentro do país. Porém, se for pensarmos dessa forma, a gente tem que responsabilizar todas as pessoas que foram imprudentes. Esses dias mesmo estava rolando um vídeo do prefeito de Milão, lá na Itália, que ele menosprezou o vírus e incentivou que as pessoas não fizessem quarentena. Podemos dizer que ele é responsável também pela proporção que o espalhamento do vírus está levando? Entendeu? É isso que eu gostaria de dizer. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil teve muito essa ideia. Eu presenciei muito pessoas próximas. Eu vi um chinês na rua, tem medo do vírus. Sendo que os primeiros casos no Brasil vieram da Itália. A comitiva do presidente trouxe possivelmente dos Estados Unidos. Então é muito difícil você falar que associar um país é culpa dos chineses ou não, tá? Então nesse sentido a gente pode responsabilizar sim as pessoas ou motivá-los para eles ajam e sejam eficientes, tá? E tem que pensar também que tanto o prefeito lá de Wuhan, o prefeito de Milão, tem a responsabilidade sim, a gente não pode eximir a culpa deles ou do governo chinês por ter a burocracia, por ter talvez não ter sido efetivo, mas também temos que pensar que as informações que eles tinham lá em janeiro, final de dezembro, ou até mesmo começo de fevereiro, não eram as mesmas que nós temos hoje, tá? Esse vídeo aqui estou gravando no final de março, temos muito mais informações do que tinham-se no passado. Então tem que cobrar sim, tem que responsabilizá-los, mas temos que entender também que não tem como saber, não tinha informação ou não tinha todo esse conhecimento que nós temos hoje. Tá? E que lá, não adianta culpar só na China, porque se vocês entrarem agora na internet ou consultarem, fala de vários políticos do mundo todo, muitos deles foram negligentes, estão sendo negligentes e continuarão sendo negligentes. A segunda coisa que vocês comentaram, né, que as pessoas comentam bastante da culpa dos chineses, é em relação aos hábitos alimentares. Então, saiu, principalmente no começo do surto, do começo da epidemia, quando estava mais concentrado na China, buscou-se qual animal, consumo e contato com qual animal deu origem à doença, né, espalhou o vírus para os seres humanos. Discutiu bastante do morcego. Outro animal que põe-se, né, como um dos responsáveis hoje é o pangolim. Então, um animal específico que vou deixar um link aqui também para quem quiser ver a imagem dele, ler mais um pouco sobre ele. Ou seja, esse manuseio com os animais. Aí também surgiu a história do chineses comem comidas diferentes, comem cachorros, comem morcego, enfim. Aí eu pergunto para vocês, é correto culpá-los por hábitos alimentares? Eu vou usar um exemplo rápido do Brasil. Existem regiões do Brasil, aqui do país, que come-se tatu, há lugares que come-se carne de jacaré, carne de rã, de lebre. Ou seja, não adianta a gente comparar hábitos alimentares lá de outros países, sendo que no nosso país também tem hábitos com o consumo de animais silvestres, tá? Nós fazemos a mesma coisa. Pode ser que a gente tenha tido azar de ainda uma doença com essa gravidade, com essa taxa, chance de se espalhar tenha ocorrido aqui, mas temos essa relação. Até o link que eu vou deixar embaixo é da relação da hanseníase, da lepra, com o consumo de tatu. Então eu vou deixar um link aqui embaixo então, para vocês darem uma olhada também sobre isso. Outra coisa é que algumas doenças, até os animais que nós tratamos como comuns para consumo, a galinha, por exemplo, a carne de frango e a carne de porco, também foram responsáveis por doenças que até hoje matam pessoas, talvez não na mesma proporção do tempo, mas que também são mortais, como a gripe aviária e a gripe suína. Tiveram surtos, também tiveram índices epidêmicos e até hoje segue matando pessoas e está relacionado com o consumo da carne do frango, carne aviária e carne suína, tá? Então a gente tem que refletir se a culpa dos hábitos culturais são deles, por que nós não refletimos na nossa? A gente precisa lembrar também que diálogo, discurso, língua também é política. Então quando vocês veem o presidente de algum país falando o termo vírus chinês, temos que lembrar que esse político quer mostrar, quer associar de forma política para se mostrar superior, por exemplo, mostrar como imune ou meu país não faz isso e os outros fazem, tá? Não é novidade para ninguém que Estados Unidos e China estão numa guerra econômica, tá? Então onde a China vem crescendo muito rápido, pelo menos até antes do vírus, e os Estados Unidos têm ainda seu papel principal como a maior economia.
Então todas essas relações são discutidas, são colocadas em pautas, mas como eu disse, o nome dado pela OMS é o nome científico que os cientistas, os médicos vão utilizar, e o termo vírus chinês, ele tem essa função ou preconceituosa, tá? Xenófoba, preconceituosa, ou função de menosprezar o povo de forma de mostrar eu sou melhor, meu país não faz isso, os outros fazem. Tá? Então vocês precisam refletir bastante, serem críticos em relação a isso também. Então eu vou finalizar por aqui. Até mais. Tchau.